descendência de Abraão, direito às mesmas promessas. Então a igreja primitiva, ela orava com base nas promessas que Deus deu à igreja, que Deus deu a Jerusalém, que Deus deu a Abraão. Elas pertencem à igreja também. Por isso que foi ministrado que não adianta orar para alguns problemas, porque a promessa já foi dada. Nós temos é que enquadrar nos princípios divinos para a promessa cumprir na nossa vida. Porque senão a pessoa fica batendo cabeça, orando, pedindo oração, querendo a bênção, e Deus já deu. Mas só que tem profecia que elas são condicionais a certos requisitos para elas se cumprir. Então veja a profecia que Deus deu a Jacó, para ele ter a família restaurada, tornar uma grande nação, e Deus usar a ele para multiplicação. É a mesma coisa hoje. Então você pode ser um cristão, mas pode estar enfrentando alguma luta, algum problema, alguma inimizade, algum problema com pessoas, ou na parentela. Como ter a vitória? Como harmonizar as coisas? Como que a profecia vai trazer harmonia de novo entre as pessoas, principalmente a parentela ou dentro da própria igreja? É a profecia que Deus deu para Jacó, que pertence à igreja. Então veja, se você abrir agora lá no livro de Gênesis, no capítulo 30, veja o resumo desta profecia que Deus deu para Jacó quando ele estava trabalhando como escravo. O irmão dele estava ameaçando ele de morte há muito tempo. Jacó não tinha nada, foi enganado até no casamento, o seu sogro mudou até a noiva dele. Então ele vivia uma vida triste, abatida, mas a herança já era dele. Servia a Deus, mas não tinha sucesso amoroso, nem familiar. A família arruinada, o irmão queria a morte dele, mas ele servia a Deus. Mas Deus dá uma profecia que começa a mudar a vida dele. Então veja bem, lá em Gênesis, no capítulo 30, a partir do verso 37, como que Deus falou para Jacó, como que ele iria multiplicar e mudar a sorte dele. Ele não seria mais cauda, mais cabeça, e Deus honraria ele grandemente. Então veja bem, verso 37 de Gênesis 30. Então, como Deus falou para Jacó, tome varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro. Descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, ali nos canos de água, nas pias d'água, onde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. E concebeu o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, como Deus orientou a Jacó a pedir as ovelhas listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as pastas dos rebanhos para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Então aqui começou a mudança da história de Jacó. O seu sogro falou: você tem que trabalhar para ter a sua noiva, e mais 7 anos você vai trabalhar. Então ele estava como um condenado. Ele não tinha nada, trabalhava para sobreviver e trabalhava para ter o casamento. Mas veja que Deus foi tratando dele. Jacó amava Deus, queria a multiplicação, a unção de Abraão passou para ele, como é direito da igreja hoje. Então Deus começou a mudar a história dele. Deus falou: Jacó, tu vai ter a história mudada. Tu não vai ser mais cauda, vai ser cabeça, você vai prosperar, você vai ter o respeito das pessoas, tu vai ser honrado nessa terra, vai voltar, seu irmão vai te aceitar, vai harmonizar toda a parentela, e Israel tornará uma grande nação. Mas primeiro tem que resolver todas essas pendências. Então esta profecia é para a igreja. Então veja que Deus falou em colocar varas de avelã, varas de álamo e varas de castanheiro diante do rebanho. E Labão aceitou o que Jacó pediu, que nascesse ovelhas listradas, malhadas, salpicadas, porque geneticamente naquele rebanho não tinha como nascer, seria uma raridade. Então Labão aceitou, porque ele queria levar vantagem em tudo. Ele sabia que no rebanho não nasceria o mínimo dessas ovelhas, porque no rebanho dele geneticamente não tinha como nascer muitas dessas.
Então ele falou, Jacó vai trabalhar mais ainda para mim, vai aumentar o meu rebanho dele, não vou nem gastar com o salário dele, porque não vai nascer muitas meias, salpicada, listrada e malhada. Mas só que Deus fez o milagre acontecer, que toda a cria que nascia, ele punha lá aquelas varas, e nascia salpicada, malhada e listrada. E para Labão era o mínimo que vinha. Então cada vez mais Jacó foi enriquecendo. Durante um período de 7 anos, reverteu a situação dele, ele enriqueceu. O sogro ficou pobre, e Jacó ficou honrado, e comprou camelos, jumentas, e teve servos e servas, ficou enriquecido. E a honra veio para ele, ao ponto do sogro dele se dobrar para ele. E depois ele vai retornando para sua pátria, ele tem um encontro com Deus, torna príncipe de Deus, e ele vai mandando presentes para o seu irmão, em sinal de harmonia. E Esaú, a princípio, fica relutante, mas quando os dois encontram, eles vão abraçar e se beijar. Aquela opressão acabou, de tanto que Jacó mandou presentes para o seu irmão, lembranças, mandou o melhor que ele tinha para o seu irmão, e aquilo foi aplacando a ira dele. Então veja bem que Esaú foi pensando, meu irmão tirou a herança de mim, a minha primogenitura, mas cada vez ele está dispondo tudo que ele conseguiu, está me mandando para mim. Então aquilo foi quebrantando o irmão, ou seja, foi a forma que Deus usou para harmonizar aquela irmandade. E aí tornou livre daquela maldição de separação, e Jacó tornou Israel príncipe de Deus, uma grande nação. Agora esta profecia, ela é individual para nós. Por quê? Porque se somos de Jesus, descendentes de Abraão, Deus quer restaurar Israel, como foi pregado ontem. Na segunda, somos filhos de Abraão, direito às mesmas promessas. E veja bem agora a descendência de Jacó, que virou Israel. Israel teve um problema sério na família, de desarmonia. Então quando você vê desarmonia na igreja, na rede jovem, no grupo de senhoras, nos obreiros, entre a liderança, isso ocorre em toda igreja. Ocorreu com os patriarcas de Deus, nas famílias. Não quer dizer que não vai ocorrer, pode ocorrer. Por que que ocorre? Quando a raça adâmica interfere, quando não há obediência a Deus, quando não cumpre o que Deus quer, geralmente a raça adâmica interfere, o inimigo vem para perturbar. Por exemplo, se Esaú tivesse amado mesmo a Deus, vivesse a primogenitura, fosse fiel à visão de Deus, honrasse a primogenitura, logicamente a unção seguiria. Não haveria essa opressão, esse engano, não haveria essa confusão. Já que ele não quis, passou para Jacó. Mas aí